Igreja no Mundo. Programa de rádio da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre. Porque há uma Igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Baito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. A coragem dos mártires, o testemunho dos mártires é uma bênção para todos. Rezemos para que aqueles que em várias partes do mundo arriscam a vida pelo Evangelho contagiem a Igreja com a sua coragem e o seu impulso missionário. Igreja no Mundo. Todos os meses o Papa Francisco publica uma mensagem, um vídeo, em que faz como que uma catequese sobre temas da atualidade, sobre temas relevantes para a vida dos cristãos, para a vida de todos nós, sobre temas fundamentais para a Igreja. E neste mês de março ele falou sobre os mártires, sobre os novos mártires, os que dão a vida por causa da fé. Esta é uma mensagem muito importante, que importa escutar com atenção, não só porque o Santo Padre lembra ao mundo uma realidade que diz muito à Fundação AIS, à missão da Fundação AIS de ajuda precisamente à Igreja que sofre, mas também porque o vídeo teve mesmo o apoio da AIS. Melhor seria impossível. Claro que este vai ser um dos temas para debate aqui em estúdio com a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Está aqui comigo. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos ouvintes. Mas vamos começar por Cabo Delgado, onde se tem vindo a registrar uma nova ofensiva de grupos armados, de grupos jihadistas, com muita destruição em várias aldeias, com casas e igrejas queimadas, assim como lojas e centros de saúde, o que provocou já a fuga a muitas pessoas. Cabo Delgado está a assistir nestes primeiros meses de 2024 a uma nova onda de deslocados. São milhares de deslocados. Nós temos uma mensagem enviada para o nosso programa pelo Bispo de Pemba, Dom António Juliace, que iremos escutar daqui a pouco, mas antes disso importa fazer como que um ponto da situação. Catarina, podemos dizer numa frase que o terror voltou a Moçambique. Sim, Paulo, e tudo fica dito com essa palavra. Portanto, o terror regressou a Moçambique para desespero de milhares de pessoas que voltaram a ter de fugir, que voltaram a assistir à destruição das suas casas, das suas aldeias, no fundo que voltaram a assistir à morte de familiares e de amigos, e no meio de tudo isto, Paulo, a Igreja voltou também, como o Paulo acabou de dizer, a ser um dos alvos dos terroristas. Nós começamos o programa por escutar o Papa a falar dos novos mártires do nosso tempo, e vamos voltar agora ao Vaticano, porque Francisco também já fez ouvir a sua voz a lamentar precisamente a violência em Cabo Delgado, com a destruição até de igrejas. O Santo Padre refere um desses casos, a Missão Católica de Nossa Senhora de África, em Mazese, e pede para não nos esquecermos deste e de tantos outros conflitos que ensanguentam o continente africano, mas também outras regiões do globo. Vamos ouvir então o Papa e depois voltamos à conversa sobre o terrorismo em Moçambique. A violência contra populações indefesas, a destruição de infraestruturas e a insegurança estão novamente desenfreadas na província de Cabo Delgado, em Moçambique, onde foi incendiada a Missão Católica de Nossa Senhora da África, em Mazese. Rezemos para que a paz possa regressar a essa região martirizada e, por favor, não nos esqueçamos os muitos outros conflitos que ensanguentam o continente africano e muitas partes do mundo, na Europa, na Palestina, na Ucrânia. Não esqueçamos, a guerra é sempre uma derrota, sempre. Igreja no Mundo. Foi o Papa Francisco a lamentar a violência em Moçambique, a destruição da Missão Católica em Mazese e a pedir as orações de todos por estas populações martirizadas e para que ninguém se esqueça deste e de tantos outros conflitos que ensanguentam o nosso mundo. Estamos focados em Cabo Delgado, que voltou a assistir, como já dissemos, a uma nova onda de ataques terroristas. Ataques que já provocaram, Catarina, dezenas de milhares de novos deslocados. Sim, Paulo, dezenas de milhares de novos deslocados e, segundo
dados oficiais da Organização Internacional das Migrações, só entre os dias 8 e 25 de fevereiro registaram-se em Cabo Delgado cerca de 60 mil novos deslocados. E tudo isto praticamente em pouco mais de 2 semanas, Paulo. E apenas em 2 estados, em 2 distritos de Cabo Delgado, Chiure e Macomia, que são os mais visados até agora pelos terroristas. Como eu disse há pouco, a Fundação AES recebeu em Lisboa uma mensagem do Bispo de Pemba, Dom António Juliace, em que o prelado descreve estes ataques, a violência terrorista que não poupou sequer as igrejas e em que pede, Catarina, que o mundo não se esqueça de Cabo Delgado. Sim, é uma mensagem emotiva, sem dúvida, em que o Bispo de Pemba descreve toda a violência terrorista que voltou a atingir a região de Cabo Delgado, portanto no norte de Moçambique, e que está a causar, como temos vindo aqui a dizer no nosso programa hoje, Paulo, uma nova tragédia humanitária. Portanto, na mensagem, Dom Juliace refere que dezenas de aldeias foram atacadas e que nessas aldeias todas as capelas cristãs foram destruídas, o que diz bem, Paulo, das intenções destes grupos armados que, importa não esquecer, reivindicam pertencer ao Daesh, o temível grupo jihadista Estado Islâmico. Sim, o Daesh, que parece estar cada vez mais ativo em África e que parece determinado a atacar os cristãos que vivem no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado. Mas vamos escutar então a primeira parte da mensagem áudio de Dom António Juliace, Bispo de Pemba, uma mensagem enviada em exclusivo para o nosso programa, para a Fundação AIS em Portugal. Desde o início de janeiro, a guerra atingiu a parte sul da província de Cabo Delgado. Nas últimas 2 semanas entraram pelo lado leste para o distrito de Chiure, o mais populoso da província de Cabo Delgado, com cerca de 300 mil habitantes, entre cristãos, muçulmanos e praticantes da religião tradicional africana. A violência perpetrada neste distrito nas 2 últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma dezena de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas, com destruição de habitações e instituições. Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. O ponto mais alto até agora foi o ataque feito a Mazeze, um dos postos administrativos do distrito de Chiure, com a destruição de tantas infraestruturas públicas e sociais do governo. Também ficou destruída aí a nossa missão, que dava muito apoio social ao povo da região. O Bispo de Pemba, que estamos a escutar, uma mensagem enviada para o nosso programa, descreve o drama da fuga, o autêntico êxodo das populações face à ameaça terrorista que voltou a fazer-se sentir nas últimas semanas em Cabo Delgado. E, de facto, imagens também recebidas pela AIS em Lisboa atestam precisamente este drama. Nessas imagens, recolhidas com simples telemóveis, é possível ver, Catarina, centenas e centenas de pessoas a caminhar, fugindo apressadamente pelas bermas das estradas. Sim, são imagens que dizem tudo sobre a aflição destas populações que fogem dos terroristas. Portanto, são pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, e que levam à cabeça praticamente todos os seus bens, tudo o que conseguiram salvar, e que agora caminham para a parte incerta, caminham em desespero, fugindo dos terroristas, dos jihadistas que queimaram as aldeias, queimaram as igrejas e que mataram muitas pessoas, muitas vezes degolando-as. Dom Juliace, na mensagem em áudio que enviou para a Fundação AIS em Lisboa, fala disso também, fala do desespero dessas pessoas e conta até a história, a desventura de uma jovem mãe, sobrinha de um funcionário da Cúria Diocesana. Sim, é uma jovem que também fugiu e que levou consigo nos braços um filho ainda bebê, recém-nascido. Esta jovem mãe bebeu água, algures na beira da estrada, e acabou por ter diarreia e acabou por morrer. Como diz Dom Juliace, é apenas mais um drama humano no meio de uma enorme tragédia que se está a viver em Moçambique. Precisamente, Catarina. Vamos então continuar a escutar Dom António Juliace, Bispo de Pemba, que enviou para o nosso programa, para a Fundação AIS, uma mensagem que descreve a situação extremamente difícil em que se encontram as populações de Cabo Delgado face a uma nova ofensiva dos terroristas que afirmam, como já dissemos, pertencer ao Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico. Neste momento, imensa multidão está aos grupos amontoados na vila sede do distrito de Chiure, e outros atravessaram o rio Lúrio pela ponte na estrada nacional número 1 para a província de Nampula.
são os que conseguiram caminhar, os que conseguem andar. Não tiveram a mesma sorte os que foram degolados e baleados. Também a Tina, sobrinha do nosso funcionário da Cúria Diocesana. Esta apenas partiu com o bebê recém-nascido nos braços, mas não chegou. Entre o calor e a poeira, bebeu a água que encontrou, ganhou diarreia e vômitos e sucumbiu. Ficou o bebezinho sem mãe, sem culpa e sem paz. Foi Dom Juliás a contar a história de uma jovem que fugiu dos terroristas levando o filho recém-nascido nos braços e que acabou por morrer doente por ter bebido água não tratada. Este é apenas um caso, uma história concreta do imenso drama humano que se está a viver em Cabo Delgado. O Papa Francisco, já ouvimos, também alertou o mundo para esta situação e agora, Catarina, levanta-se a questão da solidariedade. É preciso ajudar a Igreja de Moçambique, que está a lidar novamente com uma crise humanitária de enormes proporções. Sim, claro que sim, Paulo, e é aqui que entramos todos nós, em concreto a Fundação AIS, que desde há vários anos tem procurado auxiliar a Igreja de Moçambique e muito particularmente a Diocese de Pemba, que corresponde a Cabo Delgado e que tem sido a região mais duramente afetada por esta violência terrorista. Podemos dizer que Moçambique é um país prioritário para a Fundação AIS. Sim, Paulo, desde há vários anos que é assim. Portanto, Moçambique é um país prioritário para a Fundação AIS no continente africano e posso lembrar que a solidariedade dos benfeitores da ajuda à Igreja que sofre tem permitido levar a este país, especialmente esta região de Cabo Delgado, diversos projetos vitais de assistência pastoral e de apoio psicossocial às populações que são vítimas do terrorismo, mas também fornecimento de materiais para a construção de dezenas de casas, centros comunitários e ainda a aquisição de veículos para os missionários que trabalham junto aos centros de assentamento que abrigam as famílias fugidas da violência. Obrigado, Catarina. Para concluirmos então este tema, a violência terrorista de regresso a Moçambique, vamos então escutar a parte final da mensagem de Dom António Juliás, que é, podemos dizê-lo, um verdadeiro grito de socorro para que o mundo acuda às populações de Cabo Delgado, vítima de grupos armados de terroristas que dizem pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico. O Bispo fala-nos nessa multidão de pessoas em fuga que precisam urgentemente de ajuda, pessoas atónitas, tristes, em desespero, e lembra as palavras do Papa que foram recebidas em Moçambique como um conforto. São tantos os rostos em êxodo, atônitos, tristes, com um sorriso de desespero. Carregam alguma trouxa na cabeça ou na única bicicleta familiar. É tudo o que agora lhes resta. Certamente não tarda que chegue a fome, a sede e as doenças. O risco maior é de serem rostos esquecidos em função de outras guerras do mundo. Definitivamente, não podemos ficar sem fazer nada. A Diocese de Pemba pediu para que os missionários desses locais atacados, também eles, os missionários deslocados já, e os dos locais do acolhimento, que acompanhassem os vários trajetos do povo e comunicassem as suas necessidades. No entanto, sem a generosidade e a partilha de todos, não podemos ser úteis. Aproveito a agradecer profundamente a proximidade do Papa Francisco para com o povo de Moçambique e especialmente de Cabo Delgado, manifestada mais uma vez no Ângelus do domingo passado. O seu pronunciamento foi para nós como um bálsamo, um alívio imediato, um afago e um conforto. Anuímos ao seu convite de orarmos pelo fim das guerras no mundo inteiro. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda.
Foi Dom Juliace, bispo de Pemba, em Cabo Delgado, a agradecer as palavras de solidariedade do Papa Francisco para com as populações de Moçambique, vítimas de uma nova onda de terror da responsabilidade de grupos armados ligados ao Daesh, organização jihadista Estado Islâmico. Continuando por África e continuando também a falar de cristãos vítimas do terrorismo, vamos agora até ao Burkina Faso, pois no domingo, dia 25 de fevereiro, uma capela em Essaquene, na diocese de Dori, foi alvo de um ataque quando decorria um momento de oração. E temos a lamentar, Catarina, pelo menos 15 mortos. Sim, Paulo, pelo menos 15 mortos, pois há ainda 2 feridos com gravidade que estão internados e, como o Paulo disse, estava a decorrer um momento de oração na povoação de Essaquene no domingo, dia 25 de fevereiro, quando a capela católica local foi atacada por terroristas. 12 dos fiéis foram assassinados no local, 3 acabaram por perder a vida na sequência dos ferimentos sofridos e 2, como eu referi agora mesmo, estão ainda internados. Este ataque é mais um sinal também da enorme insegurança em que se encontram as comunidades cristãs neste país, o Burkina Faso, sob a ameaça constante de grupos jihadistas, particularmente ativos na região do Sahel. Podemos dizer, Catarina, que a situação também aqui é deveras dramática. Sim, Paulo, sem dúvida, e aliás sugiro para quem nos está neste momento a escutar a leitura do mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi publicado em junho do ano passado pela Fundação AIS, onde é possível compreender toda a dimensão deste fenómeno. Portanto, neste relatório diz, por exemplo, que tem sido catastrófico o impacto sobre a população civil, nomeadamente os cristãos, destes sucessivos ataques terroristas. O relatório da Fundação AIS, e sublinho este convite da Catarina para a consulta deste documento em fundação-ais.pt, aliás, é gratuito. O relatório aponta para um dado que é extraordinário e simultaneamente assustador. É que desde 2018 já houve mais de 2 milhões de deslocados, ou seja, de pessoas que fugiram das suas casas, das suas aldeias, por causa destes ataques. Exatamente, Paulo, e tal e qual como está a acontecer neste momento em Moçambique. E já agora, Paulo, acrescento também uma nota, é que desses 2 milhões de deslocados no Burkina Faso representam um aumento brutal de mais de 7.000% face ao que acontecia antes de 2018. Ou seja, estamos perante um agravamento impressionante da violência jihadista, que tem como consequência o aumento também impressionante de pessoas em fuga. A fuga das populações é apenas uma das consequências do terror jihadista, pois podemos dizer que toda a sociedade no Burkina Faso está desestruturada, está ameaçada pela atuação dos grupos armados. Sem dúvida, Paulo, e os dados da Fundação AIS são muito concretos em relação a isso. Sabemos que mais de 1000 escolas foram encerradas por imposição direta dos terroristas ou por manifesta falta de segurança e este é outro dado muito relevante, Paulo. Há um número muito elevado de crianças que estão a ser levadas pelos terroristas para se tornarem crianças-soldado. E face a esta ameaça, a Fundação AIS lançou aqui em Portugal, mas também a nível internacional, uma campanha de solidariedade que procura dar algumas respostas às populações cristãs mais atingidas pela violência, nomeadamente nas áreas da alimentação, dos cuidados de saúde, da educação e ainda do apoio espiritual. Já falaremos sobre isso, mas antes vamos recordar, isto de forma sumária, o ataque à Capela Cristã no domingo, dia 25 de fevereiro, num trabalho dos nossos colegas do Rome Reports. Um ataque em Burkina Faso ceifou a vida de pelo menos 15 pessoas. Foram mortos na região do Dalam, perto da fronteira com o Mali. Não está claro quem foi o responsável pelo ataque, mas tudo aponta para fundamentalistas islâmicos. O comunicado de imprensa da Diocese pede orações pelas vítimas. Nesta dolorosa circunstância, convidamos-los a rezar por aqueles que morreram na fé, pela cura dos feridos e pela consolidação dos corações enlutados. Burkina Faso, Mali e Níger são alguns dos países africanos onde o fundamentalismo islâmico está a ganhar o controlo. Milhares de pessoas foram forçadas a fugir das suas casas, tanto cristãos como não cristãos. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Foi o apontamento de reportagem dos nossos colegas do Rome Report sobre o ataque terrorista a uma capela cristã no Burkina Faso no domingo 25 de fevereiro. Ataque que provocou pelo menos 15 mortos e 2 feridos que estão em estado grave.
Há pouco referimos que, em resposta a toda esta violência, a Fundação AIS desencadeou aqui em Portugal uma campanha de ajuda que passa, Catarina, por 4 áreas fundamentais. Sim, Paulo, são 4 áreas fundamentais, portanto, a educação, a alimentação, os cuidados de saúde e também o acompanhamento espiritual. Portanto, são projetos desenvolvidos pela Igreja local e que a Fundação AIS apoia de forma a que se procurar minimizar o enorme sofrimento destas populações. Portanto, quem quiser saber mais pormenores, todos os nossos ouvintes queiram saber mais pormenores de como ajudar nesta campanha, eu sugiro que vão até à nossa página de internet em fundação-ais.pt, mas recordo, por exemplo, Paulo, que num dos projetos, o da educação, temos como objetivo que pelo menos 100 crianças que vivem em campos de deslocados possam continuar a estudar. E isso custa, Paulo, apenas cerca de 65 cêntimos por mês e por criança. Muito bem, obrigado, Catarina. Fica então aqui o convite, uma vez mais, para ir à página da AIS na internet para saber pormenores sobre esta e todas as campanhas em curso neste momento. Repito o endereço, fundação-ais.pt. O padre Florent Traoré é o superior provincial dos Carmelitas Descalços no Burkina Faso. Este é um dos países, como estamos a ver, mais atingidos pela violência jihadista que está a crescer de forma imparável por todo o continente africano e que tem nos cristãos um dos seus principais alvos. Pois bem, o Padre Florent é, por isso, uma das pessoas que melhor nos poderá explicar o que se passa, o que está a acontecer no seu país. Desde 2016, vários padres, catequistas e paroquianos foram assassinados. Por causa deste terrorismo, que tem vários ramos, há menos liberdade religiosa no Burkina Faso. Apesar desta perseguição, como são os cristãos do Burkina Faso? Como vivem a fé sabendo que são um alvo? Não tenho de ser o primeiro a fugir, mas tenho de estar com os fiéis como pastor. E vê-se que as igrejas estão muito cheias. As igrejas estão muito cheias, como se esperassem um Messias ou um sinal de Deus, como se esperassem que Cristo manifeste a sua glória. O que está a acontecer no Burkina Faso com a liberdade religiosa? Há quase 10 anos que tem havido muito terrorismo e agora muitas pessoas têm medo de praticar a sua religião. Antes não havia problemas de liberdade religiosa. Numa mesma família era possível encontrar alguém da religião tradicional, alguém muçulmano e alguém católico ou protestante. Mas agora com o terrorismo que começou em 2016, vários padres, catequistas e paroquianos foram assassinados. Por causa do terrorismo, que tem vários ramos, há menos liberdade religiosa no Burkina Faso. Com esse terrorismo que tem várias ramas, há menos liberdade religiosa em Burkina Faso. É verdade que os terroristas impõem a lei islâmica à população? Eles querem impor esta lei islâmica e também aterrorizam a população. Mas até agora não conheço nenhuma área onde tenham conseguido impô-la. Mas há áreas que eles próprios dominam e onde não se pode ir, especialmente os membros do governo, os funcionários públicos, a polícia e os militares. Eles mesmos dominam e os que não são, sobretudo os do governo, os funcionários, os polícias, os militares não podem ir. A verdade é que há uma grande área do país que está fora do controle do Estado. A nossa arma é a oração, por isso muitas pessoas vão à igreja, apesar do medo, para dar graças a Deus e rezar pela paz. Para glorificar a Deus, para rezar pela paz. Igreja no Mundo. E do depoimento do Padre Florent, o superior provincial dos Carmelitas Descalços no Burkina Faso, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, que todas as semanas nos conta sempre uma história ou nos dá uma notícia relevante da Igreja nesta região do globo. Igreja no Mundo. Dom Duarte, Duque de Bragança e pretendente ao trono de Portugal, esteve em Macau por estes dias. Aqui recebeu um prémio pela paz, que granjeia todos aqueles que contribuíram pela paz no mundo, nomeadamente, neste caso, em Timor-Leste. Dom Duarte é um cidadão de Timor-Leste e ele sempre defendeu a autodeterminação do povo Maober e também, assim, conseguindo que este povo também ele vivesse em paz. A seguir, Dom Duarte foi, como não podia deixar de ser,
convidado pelo bispo Dom Stephen Lee para um encontro, e durante esse encontro o prelado convidou Dom Duarte a participar na procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. Dom Duarte e o seu filho mais novo, Dom Dinis, vestiram as vestes da confraria de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos e acompanharam esta querida imagem pelas ruas de Macau. No dia seguinte, Dom Duarte teve ainda alguns encontros aqui no território e foi até Hong Kong, região também ela administrativa especial da República Popular da China, como Macau, e em Hong Kong foi recebido no Clube Lusitano, icónica associação daquela cidade, onde se encontrou com a comunidade portuguesa. Também, de seguida, apanhou um voo rumo a Timor-Leste, onde se encontra por estes dias, onde está a ter contactos ao mais alto nível, também com os bispos de Timor-Leste. Igreja no Mundo. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Em mensagem enviada para a Fundação AIS em Lisboa, Dom António Juliasse faz um retrato dramático da situação em Cabo Delgado, região que está a ser palco de uma ofensiva de grupos armados que dizem pertencer ao Daesh, organização jihadista Estado Islâmico. Todas as capelas foram destruídas. É a história que vamos escutar já de seguida com a Pilar Rocha. História da semana. Igreja no Mundo. É uma mensagem emotiva. Durante 5 minutos, o Bispo de Pemba descreve à Fundação AIS toda a violência terrorista que voltou a atingir Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e que está a causar uma nova tragédia humanitária na região, com particular relevo para o distrito de Chiur, o mais populoso da província de Cabo Delgado. A violência perpetrada neste distrito nas 2 últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma dezena de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas, com destruição de habitações e instituições, refere Dom António Juliasse na mensagem de voz enviada para Lisboa. Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. O ponto mais alto até agora foi o ataque feito a Mazese, o posto administrativo do distrito de Chiur, com a destruição de tantas infraestruturas públicas e sociais do governo, assim como a nossa missão, que dava muito apoio social ao povo da região, acrescenta o prelado. Estes ataques, de invulgar violência, trouxeram o pânico com milhares de homens, mulheres e crianças procurando salvar as próprias vidas em lugares mais seguros. Como explica o Bispo de Pemba, está a assistir-se à fuga completa destas populações, não só das que foram alvo dos ataques jihadistas, mas também das que temem a proximidade dos grupos armados. Dom António Juliasse fala em rostos atónitos, tristes, de pessoas em desespero que carregam alguma trouxa na cabeça ou na única bicicleta familiar. É tudo o que agora lhes resta. Certamente não tarda que chegue a fome, a sede e as doenças, diz ainda o prelado. São pessoas assustadas e que fogem para não terem a mesma sorte dos que foram degolados e baleados. Toda a mensagem está carregada assim, de emoção, de quem está a assistir a um dos momentos mais negros da violência terrorista em Moçambique. Dom António Juliasse conta até a história, a desventura, de uma jovem mãe, sobrinha de um funcionário da Cúria diocesana. A jovem, diz o bispo, chama-se Tina e também fugiu. Levou consigo apenas o bebê recém-nascido nos braços. Entre o calor e a poeira, bebeu a água que encontrou, ganhou diarreia e vômitos e sucumbiu. Ficou o bebezinho sem mãe, sem culpa e sem paz. As palavras de Dom António Juliasse traduzem a situação excepcionalmente grave que se está a viver e são também um grito de alerta para que o mundo se consciencialize de que Cabo Delgado está a viver mesmo uma urgência humanitária, pois está no centro de uma das mais ferozes ofensivas jihadistas no continente africano e que é preciso ir em socorro destas populações assustadas. O risco maior é serem rostos esquecidos, em função de outras guerras no mundo, diz o Bispo de Pemba. Definitivamente não podemos ficar sem fazer nada, acrescenta o prelado. Mas a Diocese pouco poderá fazer sem a ajuda do mundo.
Na mensagem à Fundação AIS, Dom Juliá-se reconhece isso e pede apoio, uma vez mais, para a martirizada Igreja de Cabo Delgado. Sem a generosidade e a partilha de todos, não podemos ser úteis, acrescenta o Bispo de Pemba num repto que é lançado a todos nós. Igreja no Mundo. Depois da história da semana é tempo para abrirmos então as portas agora ao gênio de Rui Veloso e a uma belíssima canção, uma balada, Lado Lunar, assinada também por Carlos T, que é o autor também de extraordinários poemas. É sempre um prazer ouvir boa música aqui na sua rádio. Até já!
depois deste lado lunar de Rui Veloso, chegamos à reta final de Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua rádio. Igreja no Mundo. Todos os meses o Papa Francisco publica uma mensagem, um vídeo, em que faz como que uma catequese sobre temas da atualidade, sobre temas relevantes para a vida dos cristãos, para a vida de todos nós, sobre temas fundamentais para a Igreja. E neste mês de março, como escutámos logo no arranque do programa, o Santo Padre falou sobre os novos mártires, os que no nosso tempo dão a vida por causa da fé. Importa escutar com muita atenção estas palavras, não só por o Santo Padre lembrar uma realidade que diz muito à Fundação AIS, à missão da Fundação AIS de ajuda precisamente à Igreja que sofre, mas também porque o vídeo teve mesmo, Catarina, o apoio da AIS. Sim, Paulo, teve o apoio da Fundação AIS e é para nós uma graça saber que o Santo Padre tem esta temática bem no seu coração e faz questão de o dizer, faz questão de alertar o mundo para a realidade do martírio, dos que dão a vida por causa da sua fé. Ele faz questão de alertar o mundo de que há milhões de pessoas que vivem em países onde não há liberdade religiosa. E não é a primeira vez que isto acontece, que o Santo Padre dedica este espaço, estamos a falar do vídeo do Papa, para deixar um alerta sobre estas questões. Não é de facto a primeira vez e isso também nos enche ainda mais de alegria, pois mostra de facto uma sintonia muito forte entre as preocupações do Papa e da missão concreta da Fundação AIS. Eu recordo-me, só para citar aqui algumas dessas mensagens, que em 2017, também em março, o Papa dedicou o vídeo do mês a falar dos cristãos perseguidos. Depois, em 2019, lembrou os fiéis que vivem em países onde não há liberdade religiosa de culto. Depois, já em janeiro de 2022, falou da discriminação e da perseguição religiosa e agora, neste mês de março, tivemos mais um vídeo do Papa em que o Papa Francisco volta a este tema, volta a elogiar a coragem dos que enfrentam tudo, até ao martírio, para permanecerem fiéis a Cristo. E neste vídeo o Papa conta uma história concreta. Sim, Paulo, é uma história que lhe foi contada ao visitar o campo de refugiados na ilha grega de Lesbos. Portanto, nessa visita o Papa Francisco conheceu um homem, um muçulmano, casado com uma cristã. Ambos tiveram de enfrentar um dia um ataque terrorista na localidade onde viviam e um dos terroristas, ao reparar que esta cristã, esta mulher, usava ao pescoço um crucifixo, exigiu que ela o arrancasse e o deitasse fora. Como ela se recusou a fazê-lo, foi degolada ali mesmo, em frente ao marido. O Papa não diz neste vídeo nem o nome deste homem, nem a sua nacionalidade. Não diz e, de facto, e penso que o fez também para preservar a sua identidade. Mas isso não importa, Paulo. O Papa apenas refere o mais importante e diz que este homem, que viu a sua mulher ser assassinada barbaramente à sua frente, nunca guardou rancor e sempre enalteceu o exemplo da sua mulher, que foi fiel na sua fé até à morte. O vídeo, que pode ser visto, mais uma vez repetimos, na página da Fundação AIS na internet, em fundação-ais.pt, o vídeo dizia, é ilustrado também com diversas imagens e uma delas recorda, Catarina, a história de Akash Bashir. Sim, Akash Bashir, que é o primeiro servo de Deus do Paquistão, que morreu com 18 anos, em 2015, para evitar um atentado terrorista contra uma igreja cheia de fiéis em Lahore e cuja história temos contado aqui no nosso programa ao longo dos vários anos, ao longo destes anos, da Fundação AIS aqui presente na rádio. Muito bem, estamos portanto a falar do vídeo do Papa, mas o melhor mesmo é escutar as palavras de Francisco, que neste mês de março lembra a heroicidade e o testemunho dos mártires de hoje, que diz são uma bênção para todos porque contagiam a Igreja com a sua coragem. Este mês quero contar-lhes uma história que é um reflexo da Igreja de hoje. É a história de um testemunho de fé pouco conhecido. Ao visitar um campo de refugiados em Lesbos, um homem disse-me: Padre, sou muçulmano. A minha mulher era cristã. Os terroristas chegaram ao nosso país, olharam-nos e perguntaram qual era a nossa religião. Viram a minha mulher com o crucifixo e disseram-lhe para o atirar ao chão. Ela não o fez e degolaram-na à minha frente. Histórico. Sei que ele não tinha rancor. Centrava-se no exemplo de amor da sua esposa, um amor a Cristo que a levou a aceitar e ser leal até à morte.
Irmãos, irmãs, sempre haverá mártires entre nós. É o sinal de que estamos no caminho certo. Uma pessoa que sabe dizia-me que há mais mártires hoje do que no início do cristianismo. A coragem dos mártires, o testemunho dos mártires, é uma bênção para todos. Rezemos para que aqueles que em várias partes do mundo arriscam a vida pelo Evangelho contagiem a Igreja com a sua coragem e o seu impulso missionário. E abertos à graça do martírio. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Foi o Papa Francisco a elogiar os mártires de hoje, os que não temem oferecer até a própria vida pelo Evangelho. Disse o Santo Padre, mesmo agora, que estes heróis da fé contagiam a Igreja com a sua coragem. Todas as semanas nós falamos aqui destes heróis. Eles são também a razão de ser da Fundação AIS. São pessoas extraordinárias, como por exemplo Akash Bashir, de que a Catarina referiu há pouco e que é retratado em algumas imagens também no vídeo do Papa. Bashir tinha 18 anos quando impediu um bombista suicida de entrar na sua igreja em Lahore, no Paquistão. Ele deu a vida para evitar um verdadeiro banho de sangue caso o terrorista tivesse cumprido com a sua missão. Vamos recordar a sua história. Akash tinha 18 anos quando impediu um bombista suicida de entrar na nossa igreja em Lahore. Ele fazia segurança na igreja como voluntário. Naquele dia, havia mais de 2.500 pessoas na Igreja Católica de São João. A missa estava a decorrer. Ele viu um homem a tentar forçar a entrada na igreja. O homem disse que tinha uma bomba, mas Akash não se afastou. Agarrou no terrorista para o impedir de entrar na igreja. O bombista fez-se explodir. Akash morreu imediatamente, mas salvou muitas vidas. Foi um ato de amor. Akash era um jovem católico como eu. Também sofreu perseguição, ameaças e discriminação apenas por seguir Jesus. A morte de Akash, tal como o martírio de tantos outros católicos no Paquistão, é a nossa inspiração para aguentarmos até ao fim. Na paróquia de São João, mesmo depois do ataque e da morte de Akash, temos mais de 800 batismos por ano. Não podemos carregar esta cruz sozinhos. Podemos ser uma igreja pobre em recursos, mas somos ricos na fé e no amor. Pergunto-me se seria capaz de fazer o mesmo que Akash. Até a conversão ao Islão facilitaria as nossas vidas, mas não o fazemos. Sempre que penso na sua morte, recordo o Evangelho de São João. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Não se esqueçam dos nossos irmãos e irmãs perseguidos. Eles dão a sua vida pela nossa fé todos os dias. Igreja no mundo. Estamos já na reta final do nosso programa, mas temos ainda de falar da Ucrânia. Temos entre nós um bispo, Dom Stepan Suj, que está a participar no lançamento da campanha da Fundação AIS de apoio à Igreja no seu país, que está em guerra desde 24 de fevereiro de 2022. Na próxima semana nós vamos abordar com mais detalhe tudo o que aconteceu, mas para já, Catarina, podemos adiantar que a presença do bispo está a gerar um grande interesse. Sim,
Sim, Paulo, sem dúvida. Portanto, a presença entre nós de Dom Stepan Sus, que é o responsável pelo Departamento da Pastoral da Migração da Igreja Ucraniana Greco-Católica, está a ser muito positiva, pois tem permitido a mobilização da comunidade ucraniana em Portugal e está a ajudar a dar destaque à campanha que estamos a promover nesta quaresma, Paulo. Uma campanha que tem como objetivo, claro, ajudar a Igreja da Ucrânia, que tem estado junto deste povo que carrega a sua cruz desde o dia 24 de fevereiro de 2022, quando começou a invasão pelas tropas russas. Exatamente, Paulo, e curar as feridas da guerra é o grande propósito, se assim podemos dizer, desta nossa campanha da quaresma. Portanto, queremos mobilizar os nossos benfeitores e amigos para estarem unidos ao povo ucraniano, rezando por ele, ajudando também nas suas necessidades mais urgentes. Nós vamos falar em maior detalhe desta campanha na próxima semana, mas para já vamos então escutar a mensagem que o Bispo Stepan Sus enviou para todos os portugueses. Caríssimos em Cristo, encontramos-nos no tempo da Quaresma, tempo em que com a nossa cruz, os nossos desafios, os nossos benefícios e sofrimentos, caminhamos com Jesus Cristo, fazendo com Ele a via sacra. A Ucrânia e o povo ucraniano, a Igreja Ucraniana do Rito Bizantino e todos os ucranianos em geral celebram hoje o segundo aniversário do início da sua via sacra. O tempo de guerra é um tempo de grandes desafios, tempo de sofrimentos, tempo de grandes perdas e também tempo de grandes feridas. Essas feridas doem e provavelmente ainda por muito tempo. Irão recordar-nos, bem como a todo mundo, esta guerra horrível. Nestes dias estamos reunidos em oração para pedir a Nosso Senhor a paz para a Ucrânia e para todo o mundo. Também nos reunimos em oração com a intenção de apoiar quem mais precisa, quem mais sofre, de forma muito particular os feridos, os que sofrem, os refugiados que a guerra obrigou a abandonar a sua terra, a sua casa, a sua família. Recordemos também, na nossa oração, as mulheres e as crianças que sofrem os horrores da guerra de forma muito particular. Apelo a todos os benfeitores, a todos os mecenatos, a todos os que não são indiferentes a esta causa e que residem em Portugal, para que apoiem a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, cuja missão é ajudar e atenuar as feridas que, na nossa situação particular, foram provocadas pela guerra que tanto fere e faz sofrer as pessoas, essas pessoas que ainda percorrem a sua via sacra com Jesus Cristo e que, de tanto sofrer, ainda não conseguem perceber em que estação dessa via sacra se encontram. Apelo a que rezem para que este tempo terrível de guerra seja ultrapassado com dignidade, apoiem aqueles que tanto precisam da cura. Que Nosso Senhor vos retribua generosamente. Foi o bispo ucraniano Dom Stepan Sus numa mensagem aos portugueses a propósito da campanha da Fundação AIS de apoio à Igreja do seu país. Mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, apenas uma nota de agenda. Isto para lembrar, Catarina, que é já dia 21 de março, uma quinta-feira, que vamos ter mais uma apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo da Fundação AIS e desta vez nós vamos para a Diocese de Santarém. Exatamente, Paulo, vai ser dia 21, quinta-feira, como disse, e vamos ter a presença entre nós, o que também muito nos alegra, do Sr. Bispo de Santarém, Dom José Traquina. Portanto, a apresentação deste relatório vai decorrer na Igreja de São João Batista, em Tomar, e começa pelas 18 horas com a celebração da Eucaristia. Portanto, estão todos os nossos ouvintes convidados, como é óbvio, e eu sublinho a importância de conhecer este relatório que nos mostra, de facto, em concreto, como é a vida nos países onde não há liberdade religiosa, onde os mártires, de que nos falou há pouco o Santo Padre, dão um testemunho de fé, tantas vezes com a sua própria vida. Muito obrigado, Catarina. Recordo apenas o dia e a hora, 21 de março, quinta-feira, Igreja de São João Batista, em Tomar. É a apresentação, então, do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, com a presença da Catarina, claro, e de Dom José Traquina. E assim chegamos ao fim do nosso tempo. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-ais.pt. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Agradeço a presença da Catarina, assim como a colaboração do José Mário, da Pilar Rocha, do José Simões, do Gonçalo Dias, do Ricardo Oliveira, do Sérgio Melo e do Félix Lungo, que muito agradeço.
Igreja no Mundo, recordo, é um programa com a chancela da Fundação AIS e é já retransmitido por 42 rádios de norte a sul de Portugal continental, Madeira e Açores, mas também em Moçambique, Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe. Para mim, Paulo Aido, foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. Até à próxima semana, se Deus quiser. Igreja no Mundo, programa de rádio da Fundação AIS, ajuda a igreja que sofre, porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Olá, obrigado por estar connosco. Ajude a divulgar esta mensagem, subscreva e partilhe este podcast. Saiba mais sobre a nossa missão na internet. Junte-se a nós, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.